Muito prazer, eu sou Eliane Vieira. Uma das coisas que eu considero muito importante para a gente entender o perdão e a importância dele na nossa vida é exatamente a gente entender essa questão de tempo. Porque a gente... Tem alguém aqui que não é espírita? Não? Você não acredita em reencarnação? Acredita em reencarnação. Ah, tá. Mas você acredita em reencarnação. Isso que é o mais importante. Porque quando a gente acredita em reencarnação, a gente sabe pelo menos uma coisa, que o nosso espírito é imortal. Certo? Então a gente não morre. Morre o nosso corpo físico, mas o espírito é imortal. Então quando você fala de imortalidade, o que são 20, 30, 50, 80 anos? Não é nada. Eu costumo dizer que uma encarnação para a gente, quando é espírito, é como o sono, né? Você dorme e você sonha. E aí naquele sonho acontece N coisas e parece que, né, você vive aquele monte de emoção, isso, aquilo, às vezes são sonhos gigantescos. E quando você acorda, às vezes foi 5 minutos que você ficou sonhando. Então, para o nosso espírito imortal, é mais ou menos isso uma encarnação, é nada. E a gente, às vezes, perde muito tempo enquanto estamos aqui, guardando mágoa, guardando rancor, não perdoando. E a gente, a partir do momento que a gente entende que a gente reencarna, que já somos espíritos imortais, a gente também tem que entender algumas leis dentro do espiritismo. A lei que eu acho mais importante dentro do espiritismo, para mim, é a lei de causa e efeito. Além de palestrante, eu sou advogada, sou professora, sou corretora de seguros, enfim, tenho 5 filhos. Mas o que isso tudo importa para a gente? A gente não sabe o que a gente fez no nosso passado. Mas, com certeza, espíritos puros não somos, porque estamos num mundo de prova e expiação. E se a gente estudar só um pouquinho de história, a gente vai ver que o planeta Terra já fez coisas muito graves, né? A nível, se você for pensar em causa e efeito, né? Então a gente teve cruzadas, a gente teve tantas guerras, tantas coisas, e em algum momento a gente estava lá. A gente estava fazendo essas coisas, cometendo essas atrocidades. E temos que resgatar os nossos débitos, porque a gente tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite plantar. A gente planta o que a gente quiser. Ninguém chega e fala, vai plantar feijão, vai plantar abóbora. Não, você vai plantar o que você quer, é o livre-arbítrio. Só que a colheita não tem livre-arbítrio, a colheita é obrigatória. Então, a justiça divina e a justiça dos homens, ela tem uma diferença. Né? Qual que é a primeira diferença que vocês podem me dizer sobre a diferença da justiça divina e da justiça dos homens? Tem algum advogado aqui? O que você me diz sobre a justiça dos homens, se você não quiser falar da divina? Eu acho que a justiça dos homens, nós corremos o risco de ter o proveito de não ter sido bem defendido, de pontos de vista, de épocas diferentes, né? E agora, para Deus, é sempre igual, né? Ele é sempre bom, mas todos nós temos que arcar com as nossas responsabilidades, com os nossos atos. Uhum. Então, assim, Deus é o Pai, né? Ele está ali sempre te amparando, te levantando, mas a partir do momento que ele vê que você tem essa reincidência, ele vai ter que te ensinar de outra forma. É mais ou menos isso. Mas, basicamente, a justiça dos homens, que é a nossa, é falha. Porque a gente usa a violência, na maioria das vezes. A justiça de Deus não usa a violência, ela usa o tempo. O tempo é que faz com que a gente vá aprendendo as lições que a gente precisa aprender. E é sempre amorosamente.
Porém, não quer dizer que não vai ficando mais desafiador. Quanto mais endurecidos nós formos com relação aos erros dos outros, mais vai ser um desafio para a gente vencer essas batalhas que a gente tem que passar. Por quê? Porque normalmente com os nossos erros a gente é muito bonzinho. A gente às vezes nem erra. Não errei. Eu errei porque o outro errou. Não, porque ele fez aquilo, aí eu perdi a cabeça, mas foi porque ela me provocou, foi porque ele fez tal coisa comigo. Mas com o outro a gente é implacável, a maioria das vezes. Né? E aí a gente tem um modelo, né? Que é Jesus, que é nosso guia, que é aquele que, de todas as mensagens dele, o que ele falou foi o quê? Amai o próximo como a ti mesmo. Perdoa. Quantas vezes? Quantas forem necessárias? Porque 70 vezes, 7 vezes? Não é isso, mas ninguém consegue perdoar, às vezes, nem 5 vezes a mesma pessoa. A pessoa perdoa uma, perdoa duas, na terceira fala, chega. Não é isso? O que ele passou, não apenas na jornada, mas principalmente depois que ele foi preso, né, além da traição dos próprios discípulos, que todos no final acabaram traindo ele, porque o negaram, né, além de tudo isso, o que ele passou lá, quantas perfurações, quantas chibatadas, quantas coisas, fora todo o Calvário. E ainda assim, por mais que, é claro, como humano, ele pede antes para Deus, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Apesar de ser um espírito puro, um espírito crístico, ele estava no corpo. Então, ali sujeito a todas as vicissitudes que nós estamos. Ele pede, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele aceita os desígnios que ele tinha que cumprir ali. E ainda assim, lá em cima, o que ele diz? Perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Porque ele entende, né, obviamente, que nós somos espíritos ainda bem atrás, né, na evolução. Estamos no provas e expiações. Imagine naquele tempo. Agora a gente está entrando na transição planetária. Estamos indo para um mundo de regeneração. Então, hoje a gente tem o espiritismo, várias doutrinas que apesar de não ser espírita, mas que trazem essa questão do perdão, de amar, a própria ciência, porque hoje a ciência já prova que a falta do perdão causa que tipo de doença? Psicossomática, né? Quer dizer, o que é a falta do perdão que vem com a mágoa, com o ódio, com a raiva? Todos esses sentimentos, eles causam doença no nosso corpo físico, principalmente câncer. Doenças do estômago, doenças cardíacas, isso provado cientificamente. Então a ciência também já vem trabalhando isso, falando aquilo que já era para a gente ter aprendido, né, com Jesus. Já faz mais de 2000 anos, né? Mas a gente ainda não aprendeu. Mas falando de ação e reação, quando eu estava falando, né, das minhas formações, uma das coisas que eu sou é psicoterapeuta quântica. Então, dentro da quântica, a gente amplia um pouco essa questão da ação e reação, né? Na física tradicional mesmo. E no espiritismo, ação e reação, que na física é ação e reação, o espiritismo chama a lei de causa e efeito. E uma das coisas que atrapalha a gente de perdoar, além de várias outras que nós vamos falar aqui no decorrer da palestra, é que a gente acredita que se a gente perdoar o outro, a gente vai livrá-lo do que ele fez. A gente não tem esse poder. Não importa o seu perdão para o outro, o seu perdão só importa para você mesmo. Porque o que o outro fez, lembra? Você tem um livre-arbítrio para plantar, ele não plantou? Ele vai colher, gente. O seu perdão não vai mudar em nada a colheita dele. Vai mudar a sua. Então, eu já falei em outras palestras, mas vou repetir aqui. Chico Xavier, no livro, ele tem 2 livros que ele fala, um é de 2000 anos e o outro é 50 anos depois. Nesse livro, ele conta a história de Públio Lentulus e o algoz dele, que é Saulo de Tarso, que depois vai encarnar como Paulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso era o inimigo dele, com certeza, já de outras vidas. E o que acontecia? Ele
queria a mulher dele, ele queria tudo que era dele, ele fazia tramóias terríveis para prejudicar o Públio. E o Públio conseguiu, no decorrer do livro, ele descobre algumas, mas nem todas. Quando chega no final do livro, esse Saulo procura Públio, conta para ele tudo o que ele fez e pede o perdão. Ele procura ele arrependido por tudo que ele fez e pede perdão. E o que acontece? O Públio o perdoa. Quando o Públio o perdoa, o que ele fez? Ele se libertou desse algoz. Porque a partir dali, nunca mais ele volta a encarnar junto com aquele espírito. Porque ele resolveu a questão dele. O que o cara fez, ele não vai pagar? Vai pagar. Porque a lei divina usa o tempo. Ele vai resgatar os seus débitos, mas não mais com você, não mais comigo. Entende? Então, o Haroldo ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim, quando a pessoa faz alguma coisa que te magoa, que te fere, essa pessoa ela está colocando uma algema no braço dela. Quando você traz isso para o seu coração e não perdoa, não segue aquilo que o nosso mestre ensinou, o que você fez com o outro lado da algema? Colocou no seu braço. E aí vocês vão seguir por uma, por 2, por 3, por 10, por 20 encarnações, porque não conseguiu perdoar. Então, nessa vida, ele vem e me mata. Na próxima eu vou, mato ele. Na outra ele vem e mata eu e meus filhos. Na outra eu vou, mato ele, os filhos, mas... Porque a vingança é isso, né? Você se prende, eu falo sempre isso. O ódio, gente, se você quer continuar encarnando com uma pessoa, odeia. Não tem, você gosta de uma pessoa, você ama, ele quer que ela fique grudada, você odeia. Não ame, porque o amor liberta. O ódio prende, é uma cadeia que prende. É como a falta do perdão. Ele te prende. Aí quando o cara te faz aquilo, a pessoa te prejudicou, te traiu, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja onde for, te magoou, te feriu, te apunhalou pelas costas, fez falso testemunho a seu respeito, não importa. Você não perdoar, você está algemado com essa pessoa. Perdoou, o que você fez? A algema vai ficar com ela e você vai seguir sua vida. Você não vai mais estar preocupado com o que aquela pessoa fez. Mas isso nós estamos falando dessa encarnação. Mas vamos pensar em reencarnação? Bom, acho que talvez as pessoas não saibam aqui, então eu vou falar. Quando a gente morre, o nosso corpo físico, que a gente vai para a erraticidade, que é o tempo que o espírito fica enquanto não está encarnado, ele é um espírito errante, não é que ele está fazendo nada de errado. Enquanto ele não está encarnado, o espiritismo diz que está na erraticidade. Antes de encarnar, a gente tem uma coisa chamada plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? Os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam a elaborar um plano da reencarnação. Como que é esse plano? Nessa vida eu fui e tirei a vida de alguém. Ou alguma coisa que eu fiz, ou falei, ou pensei, porque o pensamento é uma ação. A gente age no pensamento. Quando você pensa, você emana ondas, frequências para o universo. E isso vai atingir a pessoa que você está pensando mal sobre ela. Assim como o bem também. Quando você faz uma oração, Chico dizia que a oração de uma mãe perfura qualquer treva. Mas qualquer oração, se você fizer com fervor, com presença, não é nem fervor, porque aí a gente já vai muito para a religiosidade, é com presença. O que é estar presente? É você estar prestando atenção no que você está fazendo naquele momento. E a maioria das vezes você está, Pai nosso que estás no céu, não sei o que, pensando, a lâmpada queimou, entendeu? Então isso não é presença. Então, mas quando você ora com presença, um pensamento que você der para alguém com presença, tem um poder imenso, né? Então, o que acontece? A gente teve várias vidas. Aí eu fui e, através de algum ato meu, alguém veio a morrer. Quando eu vou lá para o plano espiritual, que eu falo, gente, olha o que eu fiz e agora estou arrependido. Como que eu vou resolver o fato de eu ter tirado a vida de alguém?
muito provavelmente a minha escolha vai ser nascer novamente e trazer aquela pessoa como meu filho ou como minha filha. Ou seja, eu vou dar a vida para alguém que eu tirei. Pode ser de outras formas? Pode ser de outras formas. Mas normalmente a gente programa quem vão ser nossos maridos, nossas esposas, as pessoas que a gente vai resgatar, as coisas importantes. Né? Então, se existe um plano reencarnatório, a gente precisa entender o quê? Que se tem uma pessoa na minha vida que de alguma forma eu não consigo me desvencilhar dela, e normalmente essas pessoas são os nossos parentes, é nossa família. Por quê? Porque qual é a forma que Deus age? Não é com amor? Quer um amor maior do que uma mãe, do que um pai por um filho? Então, como você vai perdoar, tirar aquele ódio, aquela rincha que vinha, se não for usando amor? E aí, como é que esse espírito que na outra vida você matou porque te fez um monte de coisa ruim, ele vem? Vem como um anjinho, né? Aquele bebezinho, indefeso. Quem olha para uma criança e não se enternece? Imagine um pai e uma mãe. É claro que nem sempre é fácil, né? Por isso que a gente tem dentro da família, né, pais e filhos que às vezes não conseguem nem com esse laço que é tão forte, tão poderoso, resolver. Só que Deus usa o tempo. E aí, se você não resolver, quando ele vê como teu filho, o que vai acontecer na próxima? Talvez você vá como filho dele. Se não resolver, talvez o que aconteça? Normalmente, dependendo do grau, né, daquilo que você tem que resgatar, aquele seu algoz, ele vem na tua família. Então, você está dentro do seu círculo familiar, das pessoas que mais ou menos você tem afinidades. Mas você não conseguiu perdoar, não conseguiu resolver. Na próxima, talvez você vá para a família dele, aonde os amigos vão ser dele. E a única pessoa que você vai ter lá vai ser o seu desafeto. A coisa chega a tal ponto que às vezes passam tantas e tantas encarnações e aqueles espíritos não conseguem entender que o segredo para a felicidade é o perdão, que eles nascem no mesmo corpo, como siameses, 2 cabeças num corpo só. Porque de um jeito ou de outro vai resolver, gente. Todos nós vamos progredir e vamos evoluir. Existe outra lei, que é a lei do progresso. Querendo, não querendo, não adianta. A gente vai ter que evoluir. Só que tem uma outra coisa. Como Deus usa o tempo, ele não vai chegar, pôr o dedo e falar, você tem que fazer isso agora. Porque você tem o livre-arbítrio. Mas as coisas não vão deixar de acontecer por sua causa. O nosso planeta, ele está também evoluindo. A lei do progresso é universal, ela não vale só para o ser humano. Ela vale para o mineral, ela vale para o vegetal, ela vale para o animal. E o nosso sistema solar está em progresso. O planeta Terra está em progresso. O planeta está entrando em transição para ser um mundo de regeneração. Se você não se resolver agora, talvez você não vá nascer novamente na Terra. Talvez você vai ser exilado da Terra. Muitos de nós que estamos aqui, segundo o Chico, a maioria dos espíritas, os que acreditam em reencarnação nesta vida, viemos de Capela. E que a Capela é um outro planeta, que também teve todo esse processo, e lá a gente não conseguiu perdoar. Não conseguimos evoluir. O que aconteceu? O planeta deixou de evoluir por nossa causa? Não, nós somos exilados. E viemos para cá num planeta primitivo. Né? Viemos lá com os neandertais, teve alguns que veio depois com os egípcios, teve, enfim. A gente teria que estudar um pouquinho mais aí toda a escritura aí de Chico, né? Que ele conta, tem um livro chamado, não é Vinha de Luz, qual que é? Que ele conta toda a formação do planeta Terra, Caminho de Luz, se eu não me engano. Então, a gente começa a entender. Só que se a gente não fizer isso, aí agora sim, a gente acha a nossa vida ruim. Difícil, não, nossa senhora. A gente tem luz elétrica.
Tá calor, tem ventilador, tem ar-condicionado. Tá frio, tem aquecedor. Como é que era no tempo das cavernas? Vocês conseguem imaginar? Você dormir no chão, todo tipo de animal ali para te atacar, para te comer, para te devorar. Você ter que levantar de manhã, correr e caçar para conseguir comer. Às vezes ficava dias sem conseguir comer de novo. Então é isso. A gente precisa perdoar por quê? Pelo outro? Por nós. Primeiro, para não ficar doente, né? Porque se a gente não perdoa, o que acontece com a mágoa, ressentimento, culpa? Porque a culpa é o quê? Falta de perdão para a gente. Porque a gente não se perdoa, por isso a gente se culpa. Que a partir do momento que você se perdoar, sua culpa, né, acaba. Então, a culpa, a mágoa, ressentimento são as principais causas de câncer. O ódio, doenças estomacais. Quando você ficar com raiva de alguém, qual é o primeiro órgão que sente? Nosso segundo cérebro, né? O seu estômago é o primeiro que já vem ali uma gastrite nervosa, acontece alguma coisa. E o outro órgão, quando é uma coisa mais... coração, né? Então, se a gente quer aproveitar essa encarnação, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico. E como que a gente cuida do nosso corpo físico? Cuidando, é claro, da alimentação, tendo uma vida saudável, mas cuidando do nosso espírito, porque não está separado, nós estamos juntos. Na maioria das vezes, o espírito adoece primeiro, para depois o seu corpo físico adoecer. Então, a gente vai contaminando o nosso espírito com esses sentimentos terríveis, maléficos, para nós e para os outros, e aí o nosso corpo físico não tem mais como resolver aquilo, vem uma doença. Então, primeiro, por isso, porque eu não quero ter doença, eu não quero sofrer. Qual que é o segundo? Eu sou egoísta. Né? Qual que é o grande mal do ser humano? O egoísmo e o orgulho. São o pai de todos os outros vícios. Então, é por orgulho que a gente não perdoa, por egoísmo. Porque como que ele preferiu a outra ao invés de preferir a mim? Como que a gente não aceita? Né? Então, por egoísmo, perdoe. Porque senão você não vai sair desse ciclo vicioso com essa pessoa. E você merece coisa melhor. Você merece estar vivendo com pessoas melhores, com pessoas que te valorizem, com pessoas que te respeitem, com pessoas que tenham valores, princípios, que tenham vida moral. E não com aquilo. Às vezes é um livramento para você, aquela situação. Seja no relacionamento, seja no trabalho. Quantas vezes você, né, acontece lá uma traição, alguém passa a perna em você no seu trabalho, você perde seu emprego e você, alguns meses depois, está com um emprego maravilhoso, ou muda até de profissão, vai fazer outra coisa e vai realizar o seu sonho. Então, a gente tem que entender um pouquinho quais são as leis que funcionam no universo, entender que o nosso perdão não vai em nada mudar o que o outro fez com relação às consequências dos atos para ele mesmo. O nosso perdão vai mudar para mim. Porque eu vou me libertar daquela situação. A pessoa vai pagar, mas não vai ser mais comigo. Vai ser com outras pessoas. Eu vou seguir adiante. Né? Então, tem várias situações que se a gente ler um pouquinho, que a gente vai perceber que a maioria das vezes que a pessoa não perdoa e ela se torna o nosso obsessor, quando vem a desencarnar, quando ele vai para o plano, ele consegue um entendimento, ele vai descobrir que na vida anterior ele tinha feito muito pior do que aquilo que a pessoa fez, às vezes, ali para ele. A gente tem um caso que também acho que é de Chico, que ele conta a história de um... Ai, esqueci o nome do rapaz agora. Mas enfim, a história é assim, o cara ele adota um filho e esse filho, apesar dele, quer dizer, uma pessoa generosa, que adotou uma criança que não tinha lar, mas ele é um homem muito duro, muito bruto. E bem novinho, esse menino já começou a trabalhar na loja do pai. Só que ele humilhava muito ele durante o trabalho. E aí esse filho, né, adotivo, fica muito revoltado e em um determinado momento ele faz o quê?
ele mata o pai. Fica com a loja do pai. E o pai vai ser o quê? Padrasto? Não, não é padrasto porque é pai mesmo, adotou. Vai ser o maior obsessor dele. Ele fica obsediando ele por 30 anos. E aí quando ele já está, já quase à beira da morte, já, o que acontece? Vem, tá uma equipe de André Luiz, até de Chico Xavier, agora lembrei. E aí vem a equipe, que eles estão lá trabalhando com esse obsessor, e aí o rapaz que estava junto com o André Luiz, ele fala, esse caso só tem uma coisa que resolve, é o amor. E aí ele chama uma mulher, que é um espírito muito evoluído, e ela vem conversar, então, com o espírito desse senhor que tinha sido assassinado pelo filho. E aí, conversando com ele, ela fala, eu não vejo mais diferença entre você e quem te assassinou. Porque ele, é claro, errou, né, num ato de revolta por todas as ofensas, tanta coisa que você tinha feito para ele te matou. Mas você há 30 anos está o matando, pouco a pouco, todos os dias, atormentando a vida dele há 30 anos. Quem que é o algoz agora? Então, as coisas que a gente faz, o que a gente passa, não é por acaso. Por isso Jesus pede para a gente resignação. O que é resignação? Não é que você simplesmente não vai lutar, não vai fazer as coisas que você tem que fazer, mas você vai aceitar aquilo que você não pode mudar. E sem ficar brigando, por que comigo? Por que eu? Eu de novo, só acontece comigo isso. Se aquilo está acontecendo com você, é porque alguma coisa você tem que aprender que você não aprendeu ainda. O que acontece? A gente não vai para a escola? Você tem lá várias matérias. Mas se você for muito ruim em uma, o que o professor vai fazer? Ele vai te passar para o ano seguinte? Quer dizer, agora até passa, né, gente? Infelizmente. Mas antigamente não passava, né? O que acontece? Você vai fazer de novo aquele ano, porque você não aprendeu. E a vida é assim. As lições, a gente vive situações repetitivas porque a gente não aprendeu a lição. Então a gente tem que fazer uma autorreflexão para olhar o que a vida está querendo me dizer com isso. Por que eu só atraio esse tipo de pessoa na minha vida? Que aí você casa com um, larga, pega outro, é sempre o mesmo padrão. Homem, mulher, às vezes trabalho. Você pega um trabalho onde você é humilhado, onde você não é respeitado como profissional, aí você larga, você vai para outro, a mesma coisa. Porque a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo. O quê? Aprender a nos valorizar, aprender a nos respeitar e a respeitar o outro. Nós somos todos filhos de Deus. Quem que é o nosso Criador? Deus. O que é Deus? Aquele cara barbado? Não. Deus é energia. É a inteligência suprema do universo. E Deus está em tudo. E nada existe fora de Deus. Porque Deus criou tudo a partir de si mesmo. E aí eu quero perguntar para vocês. Como Deus se manifesta na sua vida? Como Deus se manifesta na sua vida, Luiz? Todas as formas possíveis, muita gente. A minha família, no dia a dia da minha vida, os meus aprendizados, e assim vai, né? Tudo quanto é jeito. Quem mais quer falar? Como Deus se manifesta na sua vida? Quer falar? Todas as formas, né? Uma criança, um idoso, uma situação, uma atividade, uma solução, a nossa saúde. Vamos falar de física? Tudo que existe é formado por quê? Por átomo. O que é o átomo? O átomo é uma partícula, né, vamos dizer assim, que ele forma tudo que existe. Então, eu sou formada por átomo, a cadeira, os objetos, as plantas, o ar, que a gente não vê, é formado por átomos, certo? Deus está em tudo que existe, o átomo está em tudo que existe. Dentro do átomo a gente tem o núcleo, depois a gente tem os quarks e a gente tem o bósnio de Higgs, que é considerado por alguns a partícula de Deus. Por quê? Porque ela é energia criadora.
de tudo que existe. Então, todos nós fazemos parte de Deus e temos Deus em nós. Além de sermos formados por Deus, né? A gente tem a essência divina, que é o nosso fluido vital, que nos acompanha. Esse fluido, ele está em tudo que existe, permeando tudo. Então, quando eu faço bem para ela, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, o que eu estou fazendo? Eu estou amando a mim mesmo, porque nós somos todos um. No final das contas, a gente faz parte de um todo. E a gente não pode ser feliz enquanto a gente vê um irmão nosso infeliz. E nós erramos. E os outros também erram. E tá errado errar? Não, errar faz parte do aprendizado. Ninguém vai conseguir aprender nada se não errar primeiro. O que está errado? Você errar na mesma coisa, né? Então a gente pode errar milhões de vezes, mas não tentar errar em coisas diferentes, para aprender coisas novas. Errei aqui, aprendi, vou para o próximo. Errei aqui, aprendi, vou para o próximo. Tem um texto que a gente usa na psicologia, que chama Biografia em 4 Passos. A historinha é assim. Estou andando por um caminho. Tem um buraco na calçada. Caio no buraco. A culpa não é minha. Demoro muito para sair desse buraco. Estou andando pelo caminho. Tem um buraco na calçada. Eu vejo ele. Mesmo assim eu caio nele. A culpa não é minha. Demoro uma eternidade para sair dele. Estou andando pela rua. Tem um buraco na calçada. Eu vejo ele. E eu caio nele. Mas dessa vez, eu falo, a culpa é minha. Eu já caí 2 vezes nesse buraco. Estou caindo a 3ª. E aí eu saio rapidamente. 4º movimento, estou andando pela rua, tem um buraco na calçada, eu vejo ele, atravesso a rua, vou para o outro lado. Não é? 5º passo, vou andar por outras ruas. Né? Então a gente tem passar por esse processo. Tem as situações repetitivas na nossa vida, mas a gente tem que começar a olhar para elas e entender que se aquilo está acontecendo com a gente, existe uma sabedoria maior do que nós. E acreditar, ter fé, confiar nesse Criador. Gente, nós fazemos parte de um planeta que está dentro de um sistema solar, onde tem vários outros planetas. Esse sistema solar está dentro de uma galáxia. Em cada galáxia existem 200 bilhões de sóis. Vocês têm uma ideia do que é 1 bilhão? Às vezes a gente ouve, né? Ah, porque deu um desfalque de não sei quantos bilhões, e as pessoas falam, nossa, é muito, mas não tem nem noção. Só para vocês terem uma ideia, 1 milhão em segundos dá 13 dias. Pensa num bebezinho de 13 dias. É 1 milhão de segundos. 1 bilhão de segundos são 30 anos. Você acha que tem diferença de um bebê de 13 dias para uma pessoa de 30? Em segundos. Então, nós temos 200 bilhões de sóis. A gente não é o centro do universo, gente. A gente é uma poeirinha. Mas a gente pode ir para o mundo de regeneração. A gente pode. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Então a gente precisa, a cada dia, buscar o quê? Ser melhor que ontem. E o que acontece dentro da física quântica? Só existe o agora, porque o tempo na física é uma dimensão, né? Então, na física quântica não tem tempo. Só existe o agora. Então não tem passado, tem futuro, é sempre agora. Aí se você parar para pensar, a gente, quando não perdoa, o que a gente está fazendo com o nosso agora? Não está vivendo, né? Porque você está lá no passado, onde aconteceu aquele trauma com você, aquela situação com você. Você vive lá. Você deixa de viver o agora para viver um tempo que não existe.
Ou então você fica planejando a sua vingança para o futuro, que também não existe. Porque não existe amanhã. Quando chegar amanhã é hoje. Você planta hoje para colher? Hoje. Ninguém vai lá no amanhã, colhe e traz para agora. Quando você colher, vai ser hoje. Então, a gente precisa entender essas leis e as consequências daquilo que a gente faz. Quando você não perdoa, você não está prejudicando o outro, você está prejudicando só a você. Quer dizer, então, que já que eu perdoei, eu tenho que andar de mãozinha dada com essa pessoa? Não, perdão é interno. Você não precisa nem falar para a pessoa que você perdoou, você só emana. A sua energia, sua frequência vai. Entende? Pronto, você libera. A física quântica, ela descobriu que tudo que existe, né, tem um campo magnético, isso já se sabia. Mas o que a física quântica descobriu? Que o nosso campo magnético é formado pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala e pelo que a gente sente. O que mais que ela descobriu? Quando você pensa, você tem uma onda, vamos dizer, aproximadamente de 8 Hz. Quando você fala, mais ou menos 8 Hz. Quando você sente, a vibração é 5.000 vezes mais potente. Então você tem uma ideia do que acontece com o seu campo magnético quando você está vibrando esse sentimento negativo para você? Nós somos co-criadores, né? Deus é o criador e nós somos co-criadores, somos parte de Deus. Nós temos o poder de criar, de co-criar a nossa realidade, as coisas que acontecem conosco, as coisas que atraímos para a nossa vida e as pessoas também. Quando você mantém esse campo negativo, com uma vibração negativa, que é ódio, mágoa, ressentimento, revolta, medo, culpa, o que acontece com o seu campo? Ele está negativo. Se ele está negativo, o que ele vai atrair? Tudo aquilo que você não quer. O que você vai criar, co-criar para a sua vida? Só o que você não quer. Quando você perdoa, se perdoa, não guarda esse rancor, esse ressentimento, começa a fazer o que Jesus falou, que é amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. O que acontece com a minha frequência? Amplia. E aí eu começo a co-criar o que eu quero. Então eu vou atrair a pessoa que eu quero, o trabalho que eu quero. O dinheiro que eu nem esperava vai aparecer. Aparece. Mas para isso você tem que estar com a sua frequência alta. Como que você leva a sua frequência? Procurando ser melhor, tendo amor. O amor é uma dos sentimentos que mais eleva a nossa frequência. Qual que é o outro? Gratidão. E a gente tem que agradecer pelas coisas boas, sim, mas pelas ruins também, porque não tem nada ruim. Não existe nada ruim. Tudo que acontece tem uma razão, um objetivo, que é a sua melhora, o seu aperfeiçoamento. Espiritual, moral, pessoal. Deus não criou nada que seja ruim. Não existe diabo, né, gente? Vocês sabem disso? Não existe, tá? Porque tudo que existe foi que Deus criou, e Deus não criou o diabo. Deus criou espíritos que vão evoluindo. E todos nós, em algum momento, os nossos obsessores são quem? São os nossos colegas, os nossos familiares, as pessoas que nessa vida a gente vai magoar, vai machucar, e aí quando eles morrem, eles vão nos querer obsediar, se não tiver entendimento, se não perdoaram. Deus não criou nada ruim. Tem a larva, tem a doença. Por que existe? Imagine se não tivesse a larva. Os corpos morreriam, e aí? A larva é importante. Tudo que existe tem uma função, uma importância. É necessário. E na nossa vida, quais são as larvas que nós estamos permitindo que corroam o nosso coração, que corroam os nossos sentimentos, a nossa energia, a nossa frequência, que estão atraindo as doenças para a nossa vida? Rancor, mágoa, ódio, ressentimento, culpa. Então, acreditando em reencarnação, sabendo que somos espíritos imortais, nós vamos continuar
não perdoando, a gente não sabe o que a gente fez para essa pessoa na outra vida, gente, para ela ter feito o que ela fez agora com a gente. Agora a gente é bonzinho. Não é? Nessa vida a gente faz as coisas certas, a gente não trai, a gente não tira proveito dos outros, a gente não rouba, não é? Mas e na outra? Como que a gente pode julgar? Condenar, porque a gente julga já condenando, né, o outro. Às vezes a pessoa nem sabe o que fez pra gente, mas a gente já tá com raiva dela. A pessoa nem sabe. Ah, porque aquela pessoa é metida. Olha, não me cumprimentou. A pessoa estava tão ocupada com alguma coisa tão grave na cabeça que não fez aquilo para te magoar. Só estava, sei lá, com alguém doente na família, 1000 coisas. Mas você já leva aquilo para o coração, a pessoa nem sabe que te magoou. Né? Então, acho que é isso. Deu o nosso tempo. Gostaria de fazer essa oração. Aí depois, se você quiser fazer o encerramento final, eu vou convidar vocês não precisam ler, eu vou ler e vocês repetem em voz alta, tá? Quem se sentir confortável de fechar os seus olhos, antes da gente fazer essa prece, vamos fazer algumas respirações para a gente praticar a presença, né? Lembra que eu falei do poder da oração? Então, vamos respirar profundamente, segurar o ar o máximo que a gente puder e soltar pela boca devagar. Inspira mais uma vez. Enche o peito, o abdômen, segure e solta bem devagar. E com essa próxima respiração, vai pensando naquela mágoa, naquela dor, naquele sofrimento que você já passou. E agora repete comigo a oração do perdão. Eu, sincero e incondicionalmente, perdoo a todos aqueles que me magoaram durante a vida deles na Terra ou no mundo espiritual. As lágrimas que me fizeram verter, eu perdoo. As dores e as decepções, eu perdoo. As traições e as intrigas, eu perdoo. As calúnias e as mentiras, eu perdoo. O ódio e a perseguição, eu perdoo. Os golpes que me feriram, eu perdoo. Os sonhos destruídos, eu perdoo. As esperanças mortas, eu perdoo. O desamor e a antipatia, eu perdoo. A indiferença e a má vontade, eu perdoo. A desconsideração dos amados, eu perdoo. A cólera e os maus tratos, eu perdoo. A negligência e o esquecimento, eu perdoo. O mundo com todo o seu mal, eu perdoo. Peço perdão pelos meus erros e me perdoo também neste momento. Pai Celeste, leva-me a vencer tudo aquilo que não for de acordo com a sua vontade. Amém. Fazer uma pergunta. Quem aqui pode dizer um sinônimo de perdão? Libertação, amor, esperança, paz. Hashtag fui. Fica aí com as coisas que você vai colher, porque você já plantou. Hashtag fui, eu vou ficar longe, né? Então é isso, é libertação, amor, paz. Que coisa boa você não ter que estar, né, tendo que conviver com essas pessoas que fizeram mal para você.
Tudo bem.